Para que serve um servo? Ah, óbvio, um servo serve para servir. Servir quem? Pô, vamos parar de brincadeira, falando sério. Então, assim, nós vamos falar de servidão. Qualquer servidão, vai dizer, existem tipos de servidões diferentes no mundo. Não, nós vamos falar de feudalismo. Aquele servo que servia, que trabalhava para o senhor feudal na Europa Ocidental durante a Idade Média, durante o auge do feudalismo, beleza? É isso que a gente vai falar. Então era aquele cara camponês que sofria pra caramba no campo em troca de uma terrinha para ele cultivar o seu sustento e de proteção contra perigos piores do que o próprio senhor feudal. Beleza. Agora, de onde que veio essa história assim, pô, o servo não é um homem livre, ele não pode deixar o feudo quando ele quiser, mas ele também não é um escravo, porque ele não pode ser vendido nem comprado. Ele está ligado à terra. Então peraí, o senhor feudal puxava aqui uma sementinha, jogava no chão, regava, esperava crescer um pé de servo, enraizados ali no feudo. É claro que não. Então, de onde vem essa história de que eles são ligados à terra? Bom, tudo começa ali muitos séculos antes, ainda no Império Romano. Porra, tanto tempo antes assim, tudo tem uma origem. Não tem mágica na história, não tem aconteceu. É que nem na tua vida. Tudo que acontece de bom ou de ruim tem um motivo. E você sabe explicar por quê. Agora eu vou te explicar por que o servo virou servo. Quem era esse cara? Então vamos lá. Na República Romana, nós tínhamos um processo constante de expansionismo territorial e tal. Os poderes eram equilibrados entre os patrícios ali no Senado. Eis que Augusto se torna o primeiro imperador e concentra muitos poderes em suas mãos. Aos poucos, depois da morte de Augusto, ele foi sendo sucedido por outros imperadores. E o Senado foi ficando cada vez com menos e menos e menos e menos poder. Isso fez com que os patrícios que ocupavam as cadeiras do Senado fossem se desinteressando pela vida política em Roma. Afinal de contas, de que valia ficar lá? Só para tirar onda? Pô, sem poder não adianta ter dinheiro. Então eles pensaram, aonde eu tenho poder? Eu tenho poder no lugar que é meu, na minha terra. E vários deles começaram a se retirar de Roma e ir para as suas propriedades no campo. E aí, quando eu estou falando de propriedade desses caras, são famílias que estavam acumulando patrimônio havia séculos, então era muita terra. Era como se fosse um pequeno paizinho, um pequeno reinozinho. Então, dentro daquela terra ali, quem fazia a lei era ele. Ele ia embora, muitos cidadãos pobres que dependiam deles, que a gente chama de clientes, iam junto. Os escravos iam junto. O dinheiro do cara ia junto. Isso vai fazendo com que, aos poucos, a população de Roma e de várias cidades vai diminuindo. Vai, aos poucos, ocorrendo um processo de êxodo urbano. Tá? Mas esse êxodo urbano vai se intensificar por vários outros motivos. Por exemplo, Roma cresceu demais, as fronteiras foram ficando muito distantes e as guerras de domínio, de expansão, foram ficando muito difíceis, convocação de soldados, etc. E aos poucos a política do império vai adotando um pacifismo, meio que determina onde ficam aquelas fronteiras e o expansionismo para. Durante um tempo isso é muito bom, a cidade de Roma prospera com a paz e vários cantos do império prosperam também. Só que era meio que um cobertor curto. Resolvi um problema hoje para criar um problema maior amanhã. E qual é o problema maior? Bom, a base da economia de Roma era expansionismo e escravismo. Com o tempo, o número de escravos foi diminuindo. É óbvio, nem todo escravo morre escravo, muitos conseguiam sua liberdade. E grande parte dos escravos não tinha filhos. Então o que acontece com o número de escravos ao longo do tempo? Diminui. Se o número de escravos diminui, a produtividade do trabalho deles, obviamente, diminui. E a maior parte dos escravos eram trabalhadores do campo. Então, se diminui a produtividade no campo, diminui a quantidade de comida, o preço da comida sobe, o custo de vida sobe. Ao mesmo tempo, ainda está acontecendo uma outra coisa. Vários povos germânicos do norte da Europa estão penetrando no Império Romano por vários motivos diferentes. Resfriamento do clima dificultou para a agricultura, para eles estão procurando um lugar mais quente para poder plantar, para poder sobreviver. Outros povos germânicos mais fortes
e mais agressivos atacam. Aí o cara, opa, não quero treta aqui não. O romano é mais tranquilo, vou para lá. E aí os caras vão entrando por vários motivos, como eu estou dizendo, e aí chegam num lugar, eles fazem amizade, no outro dá treta, saqueiam colheita, saqueiam uma cidade ali, e aí tem gente que começa a ficar com medo. Pô, as cidades eram cheias de riquezas, cheias de tesouros, elas chamavam a atenção desses germânicos que eram mais agressivos. Aí o que acontece? Os caras iam saquear a cidade, galera, porra, é mais perigoso ficar na cidade do que no campo. O que eu faço? Vou para o campo. Intensifica o êxodo urbano. E aí, tem uma coisa, diminuiu o número de escravos. Os proprietários de terras precisavam de gente para trabalhar no campo. Tá aí. Pô, tá vindo gente para o campo, vambora fazer esses caras que estão vindo para cá trabalhar no campo. Cara, tá chegando na minha terra, tu não vai ficar aqui de graça não. Tu vai trabalhar para mim, tá bom? Tu pode ficar aí de boa, tranquilo, mas você tem que pagar tributo. Como? Trabalhando na terra. Parte do que você produzir, você vai me dar. E aí nasce o colono, né? Ou os coloni. O colonato vai ser o início da base do que a gente vai ver da relação entre o senhor feudal, o dono, o proprietário da terra. O querido cabeçudo teve um problema técnico com o áudio. E não é que é o seguinte, essa questão do colonato, esse arrendamento, foi virando um contrato meio que permanente, que o cara era obrigado a permanecer na terra, só podia sair dali com autorização, o que ficou gravado na lei a partir do ano 325 com o imperador Constantino. Inclusive, ele criou um esquema também com os povos germânicos que eram aliados ali do império, uma estrutura cada vez mais fraca, dependente dessas alianças com os germânicos. E aí o que aconteceu? Às vezes um chefe germânico tomava o lugar de um patrício romano ali, mas o lugar do camponês permaneceu o mesmo. Então aquele status, aquela aliança, que o cara morria e o filho dele tinha que continuar trabalhando ali na terra e tal, já ficou criado. O cara estava de vez, de fato, ligado à terra. E isso vai ser uma herança, uma tradição que vai permanecer lá na frente para o que a gente vai conhecer como feudalismo. Então tá aí o início, né? A base, a raiz do que a gente conhece como a ideia do que é o servo e da ligação direta dele com aquele pedaço de terra ali. E aí a gente vai vendo esse processo de cada vez mais um aumento do número de povos e lideranças germânicas. O tamanho do império vai diminuindo, a sua força vai diminuindo, sua estrutura vai diminuindo, e quando em 476 Odoacro, né, invade a cidade de Roma, a gente sabe que aquela estrutura do império já não existia mais, isso é apenas uma data simbólica. Mas a estrutura da relação entre o dono, o proprietário da terra, e aquele que trabalha e mora nela, já está posta. Aí a gente tem a ascensão dos reinos germânicos, se destaca o reino dos francos, é formado o Império Carolíngio, que vive o seu auge e seu declínio em pouco tempo. Quando o Império Carolíngio rui, depois da partilha de Verdun, a gente já tem toda a estrutura do feudalismo formada. A gente tem reis fracos que dependem das alianças com outros nobres, laços de suzerania e vassalagem, o nobre que doa a terra, o nobre que recebe a terra em troca de fidelidade. Isso daí é papo para a gente se aprofundar num outro momento, em um outro vídeo. Mas a gente está falando aqui do laço entre o nobre proprietário de terra e o camponês que trabalha para ele. E aí nós temos, de fato, o nascimento, a consolidação da base econômica do feudalismo. O servo que trabalha para o senhor proprietário de terra. O servo, ele está lá porque ele quer um pedacinho de terra e proteção. Porque era muito perigoso viver aí à solta, na louca, nesse período. Você podia ser assaltado, assassinado, roubado, se deparar com uma invasão de outro lugar e não tinha ninguém para te proteger. Então, mesmo que a vida no feudo fosse sofrida, era melhor sofrer do que morrer. Beleza? E aí, como que eram divididas as terras do feudo entre o senhor e os camponeses? Era assim. Primeiro que havia as terras senhoriais, que eram o pedaço de terra para cultivar e tal.
o que era do senhor. Tudo que era produzido ali era do senhor feudal. Tinha um pedaço da terra que era o manso servil, que é um pedaço ali onde o servo ia plantar o seu próprio sustento. E tinham as terras comunais, que eram terras comuns, aí, moradia do servo e outras coisas ali que eram partilhadas, mas no final das contas tinha que se pagar para usar aquilo, porque o dono de tudo mesmo era o senhor feudal, o nobre proprietário da terra. O servo, ele só se ferrava. Só se ferrava? Claro, imagina o seguinte, 7 dias na semana. Cada vez mais o cristianismo ganhando força, a igreja ganhando influência, isso significava que domingo ninguém podia trabalhar porque era sagrado, era o dia de Nosso Senhor de descanso, de ir para a missa, etc. Então sobravam 6 dias na semana para trabalhar. E o servo, por estar sendo protegido e ocupando a terra do senhor feudal e utilizando a terra do senhor feudal, ele tinha que pagar por isso com o seu trabalho. Afinal de contas, ele não tinha dinheiro. E aquela economia super ruralizada era uma economia de lugares assim meio que autossuficientes, não havia muito contato entre os feudos. Então, como é que você pagava? Com trabalho e com espécie. Com o trabalho e com o fruto do seu trabalho. Não precisava ter muita circulação de dinheiro ali, não. Então, o servo, primeiro, ele pagava o que a gente chama de corvéia. E 2 a 3 dias na semana, ele tinha que trabalhar nas terras senhoriais. Nos outros dias, ele gastava buscando o seu próprio sustento ali no seu pedacinho de terra. Só que é o seguinte, aquela terra era do senhor feudal, não era? Então, ele tinha que pagar a talha, o corte. Um percentual, que de feudo para feudo, variava sendo determinado pelo senhor feudal. Você produziu lá tantas sacas de trigo, sei lá, 20% é do senhor. E aí é o seguinte, no ano que deu uma colheita boa, 20% está de boa. Agora, e no ano que deu uma colheita ruim? Já apertou. Só que o cara colhia trigo. Ele ia fazer o que com trigo? Farinha. Ele ia fazer farinha como? No dente? Não, ele precisava de um moinho. E todo equipamento que tinha no feudo pertencia a quem? Ao senhor feudal. Vai usar o moinho, vai fazer farinha, um tanto da farinha produzida fica por senhor feudal. Aí o cara pegou a farinha, vai fazer o que com a farinha? Comer farinha pura? Não, vai fazer pão. Caramba! E aí ele precisa do quê? De um forno. Quem é o dono do forno? O senhor feudal. Vai pagar. Pagava para usar equipamento, pagava para usar ferramenta, pagava para usar a terra. Pagava. Era a corvéia, era a talha, eram as banalidades. Dependendo do feudo, o cara ainda tinha que pagar um negócio chamado mão morta. O que é a mão morta? O servo velhinho e tal, morreu não sei o quê. Quem vai ser o servo no lugar dele? O filho dele. Não, calma aí. Ele vai herdar o direito de se tornar o servo. E para se tornar o servo, ele tinha que pagar uma taxa à igreja chamada de mão morta. O cara se ferrava para poder se ferrar. Aí é brincadeira. A vida do servo não era fácil. Agora é o seguinte, e como será que era a vida dos nobres, dos senhores feudais? Muito tranquila, muito confortável? Não sei não, hein? Mas isso é assunto para outro vídeo. Se você ficou até aqui, dá aquele like maroto, segue o nosso canal, compartilha e volta para ver a vida dos servos, dos senhores, da igreja e de tudo mais que a gente tinha lá na Idade Média no feudalismo. Valeu!